Um dos vilões mais maneiros da época da TV aberta dos animes. Um dos mais estilosos, por sinal. Um dos mais traumáticos e com certeza absoluta, o que tinha a trilha sonora mais pica, Orochimaru. Dizem as lendas que esse nome traz um monte de memórias para pessoas que assistiam Naruto clássico, na sua época de SBT, de DVD, assim como a época dos Incas e dos Maias. Com certeza absoluta, esse é um dos nomes mais lembrados de Naruto, em geral, como uma história. Eu sou o Link, e eu tenho um canal de animes. E você se lembra desse personagemzinho sacana aqui? Podemos dizer com certeza absoluta que, como qualquer história bastante grande de mangá, como Naruto em si, né, uma história com mais de 700 capítulos e também mais de 700 episódios, apesar de nós temos alguns personagens bastante marcantes, muitos desses personagens como vilões em si, são um tanto quanto esquecidos ao longo de mais de 700 episódios, como Kakuzu e Hidan, por exemplo, que foram vilões legais, mas não são tão citados hoje em dia, alguns outros personagens que foram passando ao longo da obra, mas não foram tão lembrados assim, diferente esses, desta cobra aqui. Acredito que provavelmente um dos maiores personagens que a gente já teve em Naruto, um dos mais lembrados, um dos maiores potenciais e um dos personagens que mais foi jogado fora na história. Pra você que tá assistindo esse vídeo aí, você acha que o Orochimaru foi um personagem jogado fora? Porque eu acho. E eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje nós vamos falar sobre como e o porquê o personagem do Orochimaru foi abandonado em Naruto. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal antes da gente começar, senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tudo começa no arco do Exame Chunin. Esse arco traz memórias, viu? Essa daqui é basicamente a época onde o Orochimaru foi introduzido pra gente pela primeira vez. Naquela famosa e icônica cena de apresentação em que ele tava disfarçado como uma mulher ali da Vila da Chuva ou alguma coisa do tipo, interferindo com o exame do time da Naruto, Sasuke e a Sakura, e entrando em confronto direto com eles. Uma luta épica com o Sasuke que era de cagar nas calças simplesmente, e uma das melhores introduções de vilões que a gente já teve na época de Naruto clássico. O personagem Orochimaru era extremamente misterioso, com sua trilha, seu conceito, toda a relação de como ele invocava cobras, ele conseguia mudar de pele, se disfarçava de outras pessoas. No início, ele tinha aquela aparência um pouco mais feminina, né? Que, inclusive, mano, uma coisa muito engraçada é que vocês já pararam pra perceber que o Orochimaru, no começo da história, ele tava disfarçado como uma personagem da Vila da Chuva. Vocês já perceberam no fato de que ele nunca mais tira essa roupa na história inteira? Tipo, até os protagonistas que mudam um pouco de roupa, eles vão mudando ao longo da série, né? Eles mudam de blusa uma vez ou outra. O Orochimaru, ele pegou essa roupa aqui da Vila da Chuva e aparentemente ele gostou muito dessa roupa, porque ele nunca mais tira. Mesmo quando ele muda de corpo, ele só não muda mais de roupa. Isso é meio aleatório, né? Enfim, todo o arco inicial entre Orochimaru e Sasuke, a assustadora relação entre esse personagem e a forma como o Naruto clássico destacava ele como uma das maiores ameaças na história do universo de Naruto. Por mais engraçado que pareça, já que em Naruto Shippuden a gente tem tipo o Pain que explode vilas com golpe e o Madara que joga meteoro nas pessoas, em Naruto clássico, o Orochimaru realmente soava como uma ameaça. Nós tínhamos vários personagens que já tinham sido definidos como personagens ali naquele universo, como por exemplo o Kakashi como um Jonin extremamente habilidoso e o próprio Sasuke, por exemplo, como um dos Genins mais fortes. Na luta contra o Sasuke, por exemplo, o Orochimaru parecia simplesmente brincar, e enquanto o Sasuke tava se cagando de medo. Em episódios mais pra frente, víamos o Kakashi, por exemplo, tendo uma cena onde ele ameaçava matar o Orochimaru, só que ao mesmo tempo ele dava umas tremidas na base, enquanto o Orochimaru só dava uma risadinha e ia embora, como se soubesse que Kakashi não representava ameaça nenhuma pra ele. Mesmo os aliados do Orochimaru em toda a época do clássico tinham um certo cuidado pra falar com ele, porque parecia que nada era insubstituível pra aquele maluco. Mesmo personagens como Kabuto, por exemplo, que de vez em quando a gente viu o Kabuto metendo um pouco louco ali, falando de uma forma mais sarcástica, e a Orochimaru já vinha e tome uma ameaça de morte bem colocada aqui na sua cara, otário. E é claro que não apenas de ameaça vive um vilão muito zica. Fora as cenas que demonstravam que ele era bastante forte, como por exemplo com Kakashi e Sasuke, que eu já tinha falado, não contente com isso, o personagem tinha uma das lutas mais interessantes de Naruto clássico contra o terceiro Hokage, que nossa, aquela luta boa. A coreografia da luta era zica, a luta inteira era zica, todo o conceito do Edo Tensei, por exemplo, era muito zica, né? Onde o Orochimaru era bastante cruel, ele literalmente pegava os dois ninjas mais fortes da história e jogava pra matar um velho, que não tava nem se aguentando das pernas direito. O maluco era maligno mesmo, mano, tá doido. E ainda por cima, não contente de deixar o primeiro e o segundo Hokage quebrando o Hiruzen na porrada, o Orochimaru não tava nem aí, mano. Ele ia pra cima também e deixava 3 contra 1, dane-se. Luta justa é coisa de anime de torneio, aqui é porrada e violência. Fora o fato de que ele mata o terceiro Hokage. E toda a ideia do personagem em si também era muito gostado pelo público em geral, né? Nós tínhamos flashbacks e falas do próprio personagem que nos falavam um pouco sobre seus ideais e quão simples na realidade ele acabava sendo, mesmo que parecesse muito complexo. Orochimaru não era um personagem que tinha lá uma grande razão pra viver, um grande sonho que ele tinha que alcançar, um grande objetivo maior. Na realidade, você percebia que ele era um personagem que era movido pela curiosidade. O único real interesse que esse personagem parecia já ter tido em algum momento é que ele era curioso a respeito do fator do que era a morte. Afinal de contas, ele acreditava em algo como tipo, a vida não tem sentido se
se a morte é uma consequência. Então ele realmente era interessado no conceito de ser imortal, que era algo que, pasmem, ele já tinha alcançado há bastante tempo na história. Então tudo que movia ele pra experimentos, coisas bizarras que ele fazia, experimentos brutais, ignorando o senso de vida das pessoas, descartando ninjas e vidas humanas como se não fossem nada, simplesmente em prol de aprender mais jutsus e conseguir mais poder, era tudo movido pelo fator curiosidade. Era um personagem muito interessante e com um potencial muito bom, principalmente depois do final da parte do Naruto clássico, né? Afinal de contas, talvez o Sasuke tenha ido embora justamente com ele. Então as pessoas tinham lá as maiores expectativas para aparições do Orochimaru em Naruto Shippuden. Afinal de contas, agora provavelmente ele seria um dos vilões principais da história. Teríamos um Orochimaru mais pesado, mais participante, como um dos vilões principais da trama, e é aí que a gente chega em Naruto Shippuden. E é claro que quem já viu vídeo de pessoas falando sobre Naruto clássico e falando sobre Naruto Shippuden, sabem que o Shippuden geralmente é quando as coisas pioram, né? É quando o Kishimoto perde a mão, esquece como escreve um roteiro, e aí ele simplesmente ignora. Em algum momento, o Orochimaru deixou de ser tipo um psicopata maluco que só queria poder e mais jutsus, e de repente ele virou tipo um doutor que fica na Vila da Folha ali no universo de Boruto e que ele tem um filho também por alguma razão. Então alguma coisa com certeza absoluta aconteceu nesse meio do caminho. E o que aconteceu é simplesmente um pouco esquisito, né, se a gente parar pra pensar. Chegamos então no Naruto Shippuden. Orochimaru demora bastante pra poder aparecer aqui no Shippuden em geral, né, entrando e sendo tratado de uma forma estranha a partir dos momentos onde ele começa a aparecer. Vemos ele aparecendo uma vez ou outra aqui depois do clássico em geral, e algumas citações também de que em algum momento ele já chegou a fazer parte da Akatsuki, né, que agora se tornaram os vilões principais ali da trama de Naruto na parte Shippuden. Temos um flashback aqui, uma aparição pequena ali, e a primeira aparição de verdade aqui do Orochimaru como personagem no Shippuden era meio que aquele momento onde ele luta com o Naruto transformado no modo de 4 caudas e tal, que essa luta aqui também é outra luta pica pra caramba. Nossa, quando eu era criança eu vi tanto AMV de Bring Me to Life e Linkin Park dessa luta aqui, bagulho era zica mesmo, clássico. Porém o personagem ainda assim parecia um pouco estranho, menos ameaçador, menos imponente e até mesmo menos interessante do que a gente tinha ele no clássico. Aqui ele parecia só um cara normal mesmo, um cara normal que, claro, era muito forte, muito zica, manipulador, só que muito menos do que no clássico. Aqui, inclusive, ele parecia até um pouco mais empático de uma forma meio esquisita, tipo, se a gente fosse lembrar lá do Naruto clássico, por exemplo, nós temos todo aquele arco da Tsunade, por exemplo, onde em certo momento na história, o Orochimaru tenta matar o Naruto, porque ele sabe que o Naruto tem a 9 caudas, e se a Akatsuki pegar a 9 caudas, isso pode ser um problema pra ele, porque os caras vão pegar muito poder, e ele não gostaria que isso acontecesse. Ele não consegue matar o Naruto, justamente porque o Jiraiya e a Tsunade estavam ali, e ia ser um problema pra ele tentar passar pelos dois. Aqui em Naruto Shippuden, o Orochimaru aprende a ter empatia pelo protagonista. Temos uma cena onde o Naruto e o Sasuke se encontram e tudo mais, no Shippuden pela primeira vez, né? O Sasuke tenta matar o Naruto, mas o Orochimaru interfere. Fala que não, é melhor que outro membro da Akatsuki mate o Naruto, não sei o que e tal, e eles vão embora. E deixam o Naruto vivo. Por quê? Sei lá. E depois disso, o Orochimaru fica bastante tempo fora de tela novamente pra só chegar a aparecer de novo quando é o momento do Sasuke passar o facão e degolar ele. Essa é uma fase da história onde muitas pessoas não gostam exatamente de como o Orochimaru foi tratado aqui, quase como se o personagem tivesse sido jogado de escanteio, sabe? Ele foi todo preparado ali no clássico pra poder ser um grande vilão, pra poder ter um grande arco e talvez alguma conclusão bem interessante. E aí quando a gente chega na etapa aqui do Shippuden, parece que o criador da história só pensou tipo, tem o Orochimaru ainda, eu tenho que dar um jeito de tirar ele da história do nada. Já sei. E aí ele vai lá e faz o Sasuke matar ele em uma luta bem anticlimática em geral, com todas aquelas 50 milhões de aspas, né? Porque o Orochimaru tava doente, ele tava nerfado, sem as mãos, não podia fazer nenhum jutsu e tal, aí o Sasuke consegue vencer ele. É extremamente anticlimático a ideia. Principalmente depois da gente ter tido ele tão preparado, ele era tão forte, mesmo que não tivesse nenhum jutsu e tal, e aí de repente o Sasuke superou ele muito rápido. Eu sei que toda a trama do personagem do Orochimaru também era muito sobre isso, né? Dele nunca ser páreo pra um personagem Uchiha, tipo, o Itachi com 14 anos quando entrou na Akatsuki já tinha dado um pau nele uma vez, aí o Sasuke foi lá, fez 16 e deu um pau no Orochimaru de novo, não importa o quão sábio o maluco fosse, ele não conseguia vencer contra os herdeiros favoritos aí do criador do mangá, e como eu tinha dito pra vocês, depois disso daqui, a gente poderia dizer que de fato foi a morte verdadeira do personagem, mesmo que ele tenha voltado algumas outras vezes, é engraçado, porque eu acho que a partir daqui, de fato, o personagem Orochimaru em si, aqui ele morre. Quer dizer, ele volta mais algumas vezes, né? Mais pra frente, ele volta, por exemplo, lá na luta do Sasuke contra o Itachi, só pra poder ser humilhado lá pelo Itachi de novo. Ele aparece, é humilhado, aí depois ele tenta fugir, é humilhado de novo e morre. Aí, de fato, ele some mesmo, fica um bom tempo sem aparecer na história, sendo citado de vez em quando, pra poder levantar um pouquinho a moral do personagem que tinha caído bastante. Esses fatores, tipo, ele tava doente, não tava com poder máximo, se ele tivesse a todo vapor o Sasuke tinha vencido, e todas aquelas coisas que, como não aconteceram, infelizmente deixavam algumas pessoas meio bad, já que o personagem acabou não tendo muito valor. E aí, a gente chega no último arco da Quarta Grande Guerra Ninja, que é aqui, mano. Nossa, aqui se o Kishimoto ele não tinha matado o Orochimaru, ele decidiu que aqui ele ia matar.
a moral e a honra do personagem. Pelo menos esses pontos ele ia conseguir matar de vez, com certeza absoluta. Aqui é o Sasuke que revive o Orochimaru. E é tudo muito engraçado aqui, porque é só tirado da bunda do Kishimoto do nada. O Sasuke vai na Anko, que era uma outra pessoa que tinha a marca da maldição. Aí ele fala uns bagulho tipo, não, pô, é porque se a gente pegar um pouco da pele do Kabuto, que tá usando os poderes do Orochimaru, e a gente fizer os selos dos jutsu da marca da maldição ao contrário, a gente consegue invocar ele porque ele tá vivo. Adoro como o conceito aqui é simplesmente tirado da bunda. Mesmo que o Orochimaru tivesse no corpo do Sasuke antes, né, porque o Sasuke literalmente falou em certo ponto da história que ele absorveu o corpo e os poderes do Orochimaru, nunca tinha sido introduzido na história antes o conceito aleatório de que, tipo, o Orochimaru, sei lá, deixa um pedaço da consciência dele, da alma dele, sei lá, no corpo das pessoas que ele coloca a marca da maldição. Dane-se. É introduzido agora, você aceita que o Orochimaru tá vivo. Inclusive, você aceita o fato de que se você fizer o selo da marca da maldição ao contrário, você tira a marca e invoca o Orochimaru, porque aparentemente isso também é possível. E eu gosto que depois daqui, todos os pontos do personagem eles simplesmente são ignorados. Tipo, o fato de que o Orochimaru, por exemplo, com todo aquele jutsu, né, isso foi explorado inclusive até metade do Shippuden, por exemplo. Quando o Orochimaru luta com o Naruto, por exemplo, ele fala que aquele corpo que ele tinha pegado lá no clássico, aquele corpo tava debilitado, né? Tava, tipo, acabando o tempo de produto daquele corpo. Porque a gente sabe que o Orochimaru ficava mudando de corpo de tempos em tempos. Aqui, dane-se. Assim que ele é revivido, ele não precisa pegar outro corpo. Ah, ele tava sem os braços? Dane-se, isso não interfere em muita coisa. Ele perdeu um monte de corpo, morreu 2 vezes seguidas, e estranhamente, quando ele aparece aqui, ele tá, tipo, tão forte quanto ele era antes. Na realidade, a forma como ele aparece faz parecer que ele era, inclusive, mais forte do que ele era antes. Consistência na história pra quê, né? E a razão pela qual o personagem foi trazido de volta, pra mim, soa mais engraçada ainda, porque ele só é trazido de volta pra poder colocar os Hokages antigos dentro da história da guerra, né? Ele recupera os próprios braços e tal, ele faz isso e, de repente, se contenta com a ideia de que agora ele tem interesse em assistir a história do Sasuke e o que ele vai fazer a partir de agora. Porque ele simplesmente aceita o fato de que agora tem um monte de personagens mais fortes do que ele no universo de Naruto e não tem muito que ele possa fazer na guerra. Ele não tem interesse também na guerra, então ele só vai lá e fica olhando o resto da guerra. A ideia pro personagem ter tido essa brusca mudança de comportamento de um momento pro outro, aparentemente era porque, por alguma razão também é introduzido a ideia de que enquanto ele tava na marca da maldição, ele ficou assistindo as pessoas fazerem tudo que elas fizeram, por exemplo, dentro da Anko, né? Então ele viu toda a história do Sasuke, ele viu o que o Sasuke fez, ele viu também que o Kabuto não seguiu uma ideia muito legal, e aí pronto, o maluco teve uma nova chance de voltar à vida, decidiu que ele ia mudar os caminhos ninjas dele, porque sei lá também. E como se já não bastasse isso, cara, tipo, ser o restante do que ele acaba fazendo em Naruto, não ironicamente em toda a história dos 700 capítulos de Naruto, o grande vilão da primeira parte da história acaba por não ter nenhuma grande conclusão. Se a gente for parar pra pensar, o Orochimaru ele teve tipo 3 lutas que, as 3, se a gente for pensar, meio que não tiveram uma grande conclusão, né? Tipo, a primeira luta do Sasuke contra ele foi uma apresentação, depois ele teve ali uma luta legal com o terceiro Hokage, depois ele lutou ali com o Naruto e com o Sasuke bem de leve uma vez, e é isso, o resto da história ele só serve como uma ferramenta do roteiro. Precisamos trazer os Hokages de volta, usa o Orochimaru, ó, ele precisa aparecer aqui depois na parte do Itachi pra poder ser humilhado, mas em geral, ele não faz mais grandes coisas, e como se não bastasse isso ser ruim o suficiente, a gente também tem aquela quebra principal ali do universo de Boruto, que isso aí eu já considero chutar cachorro morto, que é só uma das coisas mais engraçadas, inclusive, jovens, porque eu sei, todos vocês sabem que Boruto, se a gente for comparar com Naruto, tem claramente uma abordagem um pouco mais infantil, né, um pouco mais simplória do que as abordagens de Naruto. Mas vocês não acham engraçado pensar que, tipo, volta pra Naruto clássico, Orochimaru é considerado como um criminoso de guerra pra Vila da Folha, sabe? Ele matou milhares de pessoas, roubou ninjas, fez experimentos em pessoas inocentes, matou o terceiro Hokage da Vila da Folha, levou o Sasuke embora, fez assassinatos em massa, ele tentou tomar o controle da Vila da Folha à força. E aí depois de tudo isso, passou pro Shippuden e ele virou só tipo um cara que não parece ser exatamente gente fina, mas é tranquilo de você lidar com ele. Você pode deixar um grupo de crianças de 10, 15 anos ir lá no laboratório dele que ele não vai fazer nada. É um rapaz suave. É um rapaz tão tranquilo, inclusive, que ele pode ter um laboratório ali perto da Vila da Folha, ninguém acha nada estranho. Ele vai ficar ali no canto, se ninguém mexer com ele, ele não mexe com ninguém. Inclusive também, ele virou pai do Mitsuki, né, que essa pra mim é maravilhosa, o fato de que o Mitsuki é um personagem que vai pra Vila da Folha e ele acaba caindo, mano, pra entrar no mesmo time que o Boruto, que é filho do Hokage, e a Sarada, que é filho do Sasuke, que é simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo, né? O filho do Naruto, que é, tipo, uma das crianças mais importantes da vila ali, junto com o filho do cara que talvez já tenha tido a vontade aí de destruir a vila e pegar o controle dela pra si à força, juntamente com a Sarada, que talvez seja uma personagem do clã Uchiha, vulgo, tendo relação ali direta praticamente com o Orochimaru, que é um cara que passou 99% da vida dele no anime atrás de um corpo que tinha Sharingan. Mas todo mundo na vila olha isso e fala,
tranquilo, deve dar nada de errado não. E ironicamente, não dá nada de errado, porque o personagem foi simplesmente morto. Agora ele é só um cara normal, básico. E sabe qual é a coisa mais engraçada a respeito de tudo isso, jovens? É que eu não sei exatamente o porquê isso aconteceu. Tipo, qual exatamente era a ideia do Kishimoto planejada pro Orochimaru? Qual era a brisa que ele tava planejando aqui, depois de ter matado o personagem, trazido ele de volta, depois mata, traz de volta de novo? É muito estranho de pensar nisso, mas se vocês pararem pra poder observar, o Orochimaru não parece um personagem muito jogado de escanteio durante toda a história de Naruto, mesmo pro grande potencial que ele tinha? Eu realmente não consigo entender direito qual é a ideia de criar um personagem tão interessante pra depois não utilizar, mesmo que muitos outros personagens da história de Naruto tenham sofrido desse mesmo detalhe, né? Tipo Rock Lee, que é um personagem muito pica e depois não aparece mais, Neji, outros personagens da Vila da Folha. Mesmo que o Kishimoto já tenha esse vício aí de criar 500 personagens e trabalhar 2 deles, o Orochimaru especificamente eu acho que é até muito estranho, principalmente pelo fato de que ele tinha tudo a ver com o Naruto e com o Sasuke, que eram os 2 personagens que mais foram trabalhados na obra. Mas mesmo assim, meu mano Orochimaru só foi um personagem sem dúvida alguma abandonado. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui, o que você acha disso? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!